E é isso, vamos agora para o quadro Fala Doutor, o quadro que leva esclarecimento para a população, leva saúde e, sobretudo, estimula mais qualidade de vida. Roda a vinheta, produção. Você sabe o que é disfunção na tireoide e como reconhecer isso em uma criança? Ao vivo eu estou recebendo a endocrinologista, pediatra, a doutora Mariana Daniele, que vai falar sobre a disfunção de tireoide em crianças. Ela já está aqui, ela que faz parte do time do DeCos Day Hospital. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Tamires. Tudo bem? Felicitações para você. Obrigada. Obrigada mesmo pela presença. Aproveito para agradecer toda essa parceria aqui do DeCos Day Hospital, de toda a equipe do DeCos, da Vanessa Rabelo, da Joyce aqui, semanalmente com a gente, acreditando no Balanço Geral Amanhã e levando, sobretudo, informação. Informação salva vidas. Então, a gente já começa com a primeira pergunta aqui no telão. Lembrando que você pode participar, você que tem filho, você que suspeita aí de algum possível caso de disfunção da tireoide em seu filho, em sua filha, envie o seu questionamento para o WhatsApp do BG, que é o 996520105. Vamos à primeira pergunta aqui no telão do BG, aqui do Fala Doutor. Vamos soltar então? A Ana Carla de Jesus está ligadinha com a gente em Riachuelo e ela pergunta assim: para que serve a tireoide? Então, a tireoide ela é uma glândula bem importante do nosso corpo, né? E ela está relacionada com a produção de dois hormônios, o T3 e o T4, sendo estimulada pelo TSH. É uma glândula que ela se localiza nessa região daqui de baixo, né? Nessa parte inferior e para frente. Ela tem um formato de uma borboleta, também conhecida como um escudo também. É uma palavra de origem grega. Então ela abraça uma região aqui atrás do nosso pescoço chamada traqueia, por onde passa o ar. Essa região da tireoide, ela está muito conectada com uma glândula da nossa cabeça, chamada hipófise, parecendo um grãozinho de feijão, e outra estrutura chamada hipotálamo. Ela é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, responsável pelo gasto energético, estimula a parte de funcionamento cardíaco, a parte hepática, renal, a parte de memória do nosso corpo, de desenvolvimento e crescimento das nossas crianças. Então, assim, ela está relacionada com todo o equilíbrio do nosso corpo. É como se ela desse o ritmo do corpo humano. É importante, então, demais, né? Vamos a outra pergunta aqui. A doutora Maria Daniele aqui com a gente hoje participando desse momento. Beatriz dos Anjos está ligadinha em Itabaiana e ela pergunta: quais os problemas do mau funcionamento da tireoide na criança? Então, por ela ter essa função de equilíbrio, a gente pode dividir basicamente ela em dois quadros, né? Ou uma tireoide que ela é mais lenta ou uma tireoide que ela é mais rápida. A tireoide mais lenta, ela é muito conhecida. A gente chama de hipotireoidismo clinicamente. E existem algumas manifestações clínicas que ela podem apresentar. A criança pode chegar no consultório com baixa estatura. Nós podemos perceber, a depender do nível da manifestação do problema, queda de unhas, a fragilidade capilar. Podemos perceber uma criança mais fadigada, a depender dos níveis do TSH, por exemplo, que gera uma retenção de líquido no corpo. Podemos ter um excesso de peso nessa criança, então até alguma dificuldade escolar também. Já aquela tireoide que se encontra mais acelerada, que é o hipertireoidismo, a gente tem basicamente o contrário. Nós podemos ter aquele encontro da exoftalmia, aquele olhinho mais saltadinho, clinicamente. A criança com quadro tende, às vezes, a ter uma insônia, ela está hiperativa, começa a ter dificuldade no rendimento escolar, né? E algumas disfunções gastrointestinais. Então, assim, a depender do hipo ou do hipertireoidismo, a gente também realiza tanto o exame de sangue para ver como é que está a função da tireoide. Pode ser necessário exame de ultrassonografia para fazer a avaliação da forma, da estrutura da tireoide, até também de exames mais específicos como cintilografia da tireoide. E a partir daí a gente vai determinar e conduzir o tratamento. Entendi.
Vamos a mais perguntas, então, aqui da população. Carlos Araújo está ligadinho com a gente em Capela. Bom dia, população capelense. Meu filho teve o diagnóstico de hipotireoidismo congênito. É grave e tem tratamento? O hipotireoidismo congênito, ele é uma das doenças mais comuns encontradas na infância. E o bom hoje para a nossa população, já tem alguns anos, é que nós podemos realizar a triagem dessa doença. Nós realizamos nas nossas crianças, né, o teste do pezinho, através da triagem neonatal, né, um programa do governo, onde entre o 3º e o 5º dia de vida, a gente vai dosar o sangue, né, através de um papel filtro no pezinho da criança, e a gente pode identificar alteração no TSH. Se a gente percebe que está alterado, e a partir da investigação a gente realmente conclui o diagnóstico do hipotireoidismo congênito, a gente consegue tratar de forma mais precoce, tratar de uma forma segura. E o tratamento, ele é simples. Ele inclui a ingesta de um hormônio, né, que é produzido sinteticamente, a levotiroxina, conhecida como tireoide, como levoide. Então, a gente vai quebrar, a gente recomenda que o pai ou a mãe quebre, macere aquele comprimidinho, ofereça em jejum para esse recém-nascido, para esse bebê, diluído em um pouquinho de água ou até no leite materno. E aí eu chamo a atenção da importância de estar acompanhando com um especialista, porque é uma forma prevenível e altamente detectável do hipotireoidismo na infância. Entendi. Mais perguntas aqui no telão pra gente. Luciana Cardoso, ligadinha em Instância. Eu tenho tireoidite de Hashimoto, que descobri já adulta. É essa a expressão? Isso pode passar para meu filho? É assim mesmo, doutora, como eu pronunciei? Hashimoto. Isso, tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto também é um processo comum da gente encontrar, principalmente em mulheres, mas também na infância a gente consegue diagnosticar. Está relacionada com uma doença autoimune, ou seja, um processo inflamatório que está acontecendo na tireoide pela produção de anticorpos. Eles vão lá e acabam destruindo a tireoide. Essa manifestação, ela não é hereditária, ou seja, você não vai necessariamente passar de um pai para o filho, mas existe sim uma predisposição genética. Tanto é que a gente vê, por exemplo, casos de avó. Então, a mãe tem, o filho tem. No consultório eu tenho casos de irmãos que possuem, que a mãe já tinha. Então, assim, a gente vê uma predisposição genética. Lembrando que existe tanto a parte genética quanto fatores ambientais. Então, alguns vírus que essa criança, que esse adolescente seja exposto, pode dar uma espécie de gatilho para que essa doença autoimune se manifeste. E o tratamento depende de como esses níveis vão estar no corpo, porque às vezes o TSH, T4 livres estão normais, então essa criança é considerada eutireoideia, não necessariamente vai precisar de tratamento, pode estar na vigência daquele hipotireoidismo mais fraquinho ou até do hipo. Então, o segmento ele é necessário para determinar a melhor conduta naquele momento. Olha, os telespectadores interagindo, a Maria Lúcia está ligadinha em São Cristóvão e ela fala assim, meu neto nasceu com tireoide e ele tem dificuldade para falar, isso pode acontecer mesmo? Pode acontecer, só que acontece que a gente teria que ter algumas informações, né? Se ela falou que ele nasceu, provavelmente ele deve ter tido aquele hipotireoidismo congênito, mas se o tratamento ele foi feito de forma precoce, identificada, dificilmente a gente vai ver uma criança que vai ter uma dificuldade no desenvolvimento neuropsicomotor dela, né? Então, às vezes a gente tem que ter cuidado, que no consultório, às vezes eu recebo alguns pacientes que atribuem pequenas alterações da tireoide, como se realmente aquilo estivesse trazendo um problema, seja de ganho de peso ou alguma outra dificuldade. Então, vendo se a dose está correta, se o diagnóstico foi feito de forma precoce, se o segmento está adequado, a gente vai ter que investigar outras causas, talvez que não relacionadas à tireoide, que está dificultando a fala da criança. Entendi. Doutora, a gente quer agradecer a sua presença, agradecer também a todos que interagiram aqui com a gente, a Maria Lúcia em São Cristóvão e a todos que interagiram. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, agradeço a vocês. Bom dia.